Olá, parte 2. Gente, assistam os vídeos na ordem. Primeiro a 1, agora a parte 2. Então, estávamos falando de motivos que fazem as mudanças sociais. Primeiro, pode ser desastre natural, né? O fator geográfico. Aconteceu uma tragédia natural e fez você sair de um lugar, né? Lá na pré-história, por exemplo, as pessoas viviam abrigadas em cavernas. Aí, se acontecesse algum desastre, chuva de raio, sei lá, qualquer coisa natural que deixasse aquele ambiente ruim, as pessoas iam mudando de um lugar para o outro. Então, a sociedade, ela muda por vários motivos, né? O primeiro que o livro fala que é desastres naturais, né? Um terremoto pode destruir um lugar totalmente, uma enchente, qualquer coisa natural que vocês já pesquisaram. O segundo fator está aqui na página 12, fator econômico. Econômico é ligado a dinheiro, né? Dinheiro muda a sociedade, sim. Infelizmente, a gente depende, né, no mundo de hoje, de dinheiro para sobreviver. Então, quando um país, quando uma cidade está ruim financeiramente, isso vai mudar muita coisa. Vai aumentar o número de desempregados, vai aumentar o número de pobreza, vai aumentar o número de pessoas em sofrimento. Tá? Então, economia, né, que é questão financeira, questão de dinheiro, pode transformar sim a sociedade para melhor ou para pior. Né? Quando a situação econômica está boa, todo mundo tem alimento, todo mundo tem educação, ótimo. Mas quando a situação econômica está ruim, falta, né, para muita gente. Outro item aqui fala questões sociais. O que são questões ou fatores sociais? Tem a ver com a sociedade, tem a ver com as disputas entre as pessoas, com guerras, né? Infelizmente, a sociedade, que é o grupo de pessoas que vive junto, ela tem que seguir regras, mas infelizmente a sociedade ela é cheia de confusão, ela é cheia de atrito, é cheia de conflito, ela provoca guerras, né? As pessoas brigam. Então, fatores sociais que podem gerar mudanças são coisas que a gente provoca na sociedade. Uma guerra, um confronto, né? Ou uma coisa boa também, né? Poderia ser uma coisa boa, mas infelizmente, eu vou repetir isso várias vezes para vocês, a nossa história ela não é bonita. A nossa história ela é marcada por coisas ruins. O ser humano, ele deveria utilizar tudo que a gente já passou para aprender e mudar, fazer melhor, mas infelizmente não é isso que acontece. Então, a gente no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano, a gente vai ver muitas coisas ruins que o ser humano fez. Então, esses fatores, né, poderiam ser bons? Claro, por exemplo, a sociedade que ensinar o amor ao próximo, a sociedade que ensinar como a gente ajudar cada um a ajudar o outro, isso seria uma mudança positiva. Mas, infelizmente, a nossa história é marcada por mudanças negativas, tá? Então, fatores sociais que mudam a sociedade geralmente são relacionados à briga, conflito, à guerra. A gente vai ver muita guerra esse ano, tá? Coisas que eu não gosto de falar, não gosto de ver, por exemplo. Eu nunca gostei de assistir filme violento. Só que como historiadora, como professora de história, eu sou obrigada a assistir. Aí em algumas cenas eu fecho o olho, eu finjo que não estou vendo, porque tem cenas horrorosas, mas é a nossa história, infelizmente é a nossa realidade. E a nossa obrigação é aprender com os erros e fazer melhor, tá? Por último, aqui, fatores culturais. Cada cultura é única. O Brasil tem uma cultura, o Japão tem outra. Cada um tem uma cultura, mas infelizmente, isso que é uma coisa maravilhosa, também leva a conflitos, também leva a preconceito, leva à exclusão, né? Fatores culturais mudam também a sociedade de forma negativa, né? Porque um não aceita a cultura do outro, também pode mudar de forma positiva, claro, né? Quando você se deixa, por exemplo, hoje a gente está vivendo num mundo que ainda tem muito preconceito, mas a maioria, graças a Deus, eu espero que seja, a maioria das pessoas estão utilizando para o bem. Por exemplo, a cultura chinesa, a cultura coreana, que muitos de vocês gostam,
Vocês estão procurando conhecer a música, a moda, as coisas boas. Isso gera mudanças sociais boas, porque a gente conhece a cultura deles. Mas por muito tempo, por exemplo, a Coreia do Norte, que é um lugar rico culturalmente, mas é um lugar muito violento, é um lugar de produção de armas. Isso a gente vai ver no nono ano, tá? A gente só se interessava por isso, por essa parte ruim, a parte infelizmente, a tecnologia de arma, a tecnologia de guerra, né? A gente tem que saber qual parte que a gente quer se espelhar, qual parte que a gente quer conhecer. A parte boa. Eu quero conhecer a cultura, eu quero conhecer a música, a moda, a culinária. Eu não quero conhecer o lado ruim para fazer igual. A gente deve imitar as coisas boas. Mas os fatores culturais que geram mudanças é isso. Tem a ver com a nossa cultura, o nosso jeito de ser. E a gente sempre deve conhecer, né, sem preconceito e buscar as coisas boas, né? Agora, então, pare e pesquisa a cultura de algum país que você acha estranho. Presta atenção, eu já pedi algo parecido antes, mas agora pode jogar lá no Google, cultura estranha. Acha alguma coisa de uma cultura que você acha estranho e coloca a foto, mas explica sem preconceito. Estou quase dando um spoiler aqui, dando exemplos. Porque a gente, quando vê algo diferente, a gente chama de estranho, de esquisito, para o lado ruim. Mas vamos tentar olhar algo estranho com um olhar bom, tá? Então, acha alguma coisa muito esquisita de qualquer cultura diferente da nossa, algo estranho, e manda a foto e tenta explicar para a gente entender, para a gente conhecer coisa nova, sem preconceito, tá? Nosso objetivo aqui é fazer um mundo melhor. É o que fala aqui na segunda coluna da página 12. O historiador ele deve pesquisar, ele deve investigar, ele deve conhecer. O nosso planeta ele é gigante, temos mais de 7 bilhões de pessoas, é difícil conhecer tudo, mas aos pouquinhos a gente conhece um pouquinho de cada lugar e sempre com uma visão sem preconceito. Na página 13 fala ali do talvez quem foi o primeiro historiador do mundo, quem foi a primeira pessoa que pensou assim: vou escrever sobre o que aconteceu com a humanidade, vou escrever sobre o ser humano. Essa pessoa foi Heródoto, e isso foi lá na Grécia Antiga. Então, uma pergunta muito aí recorrente em Enem, em IFE, quem é conhecido como o pai da história, como o criador da história? É Heródoto, na Grécia Antiga. É isso que você vai parar agora e vai pesquisar. Pesquisa quem foi Heródoto, acha alguma imagem dele, tá? Chamado pai da história. Quase que eu vou falando muito aqui e fico dando spoiler, mas você tem que parar e pesquisar. Heródoto, Grécia Antiga, acha imagens interessantes, tá bom? Então agora que você já foi e pesquisou, a gente continua, tá? Gente, a Grécia Antiga que a gente vai estudar esse ano, muito rica culturalmente, e lá tiveram essa ideia de escrever a história, né, com o objetivo de registrar os fatos para as próximas gerações conhecerem. Como assim? Sempre houve a história, mas antes era mais história oral. O pai falava para o filho, o avô falava para o neto, o bisavô falava para o bisneto. Só que isso uma hora se perde. Quando a gente vai só falando, por exemplo, eu falo aqui de um jeito, você pode entender de outro jeito e contar para sua mãe de um outro jeito. Então a história, se ela for só oral, ela vai se modificando. Se viu lá na Grécia Antiga que havia necessidade de escrever, de registrar aquilo que se sabia, para que as próximas gerações conseguissem ler aquilo e entendessem. Né? Não dependesse só da memória, né? Porque enquanto foi só história oral, só passado de pai para filho, de avô para neto, dependia também muito da memória, gente. Se depender da minha memória, as próximas gerações estão perdidas, né? A vida agitada de hoje, a gente não tem uma memória muito legal, né, gente? Não sei vocês, comenta aqui. Gente, sempre o vídeo todo é comentando, tá? O que eu tô falando.
Então é importante se inscrever, né? Essa atividade que vocês fizeram em casa era fazer uma linha do tempo com um pouquinho da sua história. Gente, isso é importantíssimo. Eu tenho certeza que as mães de vocês, elas guardam as fotos de vocês para que um dia possa, né, ter a história de vocês toda ali registrada. Isso é muito legal. Sempre precisamos valorizar a história de todos, né? Ai, meu tempo está acabando. Agora eu quero que vocês façam a questão 4, 5 e 6 da página 14, tá? E a questão 8 da página 15. 4, 5 e 6 da página 14 e a questão 8 da página 15, tá bom? Um beijo.